Quem nunca assistiu um anime pode até achar que eles todos parecem a mesma coisa. E tudo bem, animes genéricos existem. Porém, com qualquer meio visual que existe há muito tempo, é preciso se inovar e desenvolver novos estilos artísticos para se destacar no mar de ideias iguais. E é aí que entra espaço pra gente conversar sobre os animes mais feios da história. O que caracteriza um anime feio? É sua animação travada? Ou talvez o CGI implementado porcamente? Bom, tudo isso sim caracteriza um anime mal feito, mas é muito mais complexo do que só isso. Porque existem tantos animes feios que é preciso até separar por categoria. Como por exemplo os animes chibi, onde os personagens são desenhados com proporções exageradas e infantis. A gente tem também os animes com proporções bizarras, com aquelas pernas com o triplo do tamanho do torso. Sim, eu tô falando de você, Bleach. Mas também temos aqueles animes horríveis desde a sua concepção, onde não tem nem como analisar de um outro ângulo. É feio desse jeito e é porque é mesmo. Como por exemplo um anime chamado Hanoka. Já ouviu falar desse? Dá uma olhada nessa porcaria. Não, isso não é feito por uma pessoa qualquer. Esse anime foi exibido no Japão na grade padrão da televisão. Lançado em 2006, ele foi feito inteiramente no Adobe Flash, aquele programa que todo mundo pode usar e criar suas animações de palitinho caindo na porrada. A história se passa em um planeta distante, onde uma guerra é travada entre a humanidade e ETs. Os humanos, em uma tentativa desesperada de repelir seus inimigos, forçam seres escravizados, conhecidos como Majins, a lutar por sua causa. Simplesmente não dá pra recomendar esse anime em sã consciência, pois além da sua premissa extremamente genérica, o visual é horrível, então não tem nada que te faz ficar aqui. Se bem que dá até uma curiosidade mórbida, né, em querer ver esse desastre em movimento. Seguindo na lista a gente tem Skelter Heaven, que é basicamente uma cópia muito piorada de Evangelion. Esse anime acompanha a agência Altamira, uma organização composta por humanoides geneticamente alterados, formada apenas por mulheres, que precisam enfrentar um inimigo poderoso. A gente pode até debater o que merece o título de uma obra-prima, mas isso é um tópico para outro dia. Assim, todos temos alguma noção do que um 10 de 10 implica e do que é necessário para alcançar tais alturas. Mas e o inverso? Quão ruim é um 1 de 10? O anime possui apenas um episódio de 19 minutos e é apenas isso que precisa para ser um dos piores de todos os tempos, já que possui um enredo fraco, uma animação muito mal feita e uma dublagem de baixo nível. Esse vídeo aqui era para ser só um comentário de animes feios, mas esse aqui chega a ultrapassar do limite a ponto de precisar ressaltar como tudo é ruim nele. Bom, mas se for pra falar de animação mal feita mesmo, nada melhor do que apontar o dedo na cara de Mars of Destruction. Lançado no início da década de 2000, Mars of Destruction acompanha os antigos, que chegam à Terra junto de uma sonda de Marte e não podem ser destruídos por pessoas normais, apenas por pessoas que utilizam um traje bem específico. Aqui parece que ninguém se esforçou, basicamente é como se fosse uma apresentação de PowerPoint, todo mundo parado e só mexendo a boca. Logo no começo a gente se depara com uma cena onde um grupo de combatentes tem uma cabeça decapitada e ninguém do lado dela reage de forma nenhuma. É como se nada tivesse acontecido. Esse anime é tão mal animado que chega a ser engraçado. Vamos fazer o seguinte? Olha só essa imagem estática desse anime. Não parece tão ruim, né? Só olhando parado assim. Infelizmente a gente não tá analisando apenas frames estáticos. Porque Handshakers, apesar de às vezes, bem às vezes parecer ter um traço bonito, ele te lembra que ninguém sabe mesclar 3D direito nessa jossa. Diferente de Demon Slayer, que consegue, pra mim, mesclar perfeitamente elementos 3D com 2D, esse Handshakers vai pro lado completamente oposto. A história é basicamente separada por casais que precisam se enfrentar em batalhas para disputarem um desejo feito pelo próprio Deus. E aqui entra a desculpa pra enfiar CGI em tudo, nas armas que eles vão usar pra se atacarem. E além de ser muito feito os elementos em 3D deles, tem essas partículas em todas as cenas de luta que chega a dar dor de cabeça. Não, sério, olha como que isso piora tudo ao redor. Você consegue perceber certinho que é só um elemento adicionado pra tentar dar uma implementada a mais, pra tentar ficar mais bonito. Mas só tentar mesmo. E peitos, hein? Vamos falar de peito? Desculpa, eu não sabia como abordar isso daqui. Um anime chamado Eiken, que se encaixa na categoria de proporções bizarras. As mulheres têm uns peitos 3 vezes maiores que a própria cabeça. Esse anime também se encaixa em outros dois rótulos, conhecidos como ecchi e harem, que é basicamente algo que se refere a obsceno, animes com muita sensualização ou inteiramente focados em relações sexuais. Juntamente com o harem, que é um cara em volta de várias mulheres que desejam ele. Porém, o que fica bizarro nesse daqui é que eu acho que quem animou nunca viu uma mulher na vida. Porque não entra na minha cabeça como ter uma anatomia tão desproporcional dessa a ponto de nem parecer prático para se mexer, ser considerado algo sensual. Os peitos nesse aqui parece que se mexe como folha no vento, não faz sentido nenhum.
E quando o anime é bonito, mas tem personagens com rostos exagerados, hein? Me desculpa, mas esse aqui eu preciso falar. Deve ter muita gente que acha isso bonito. O anime se chama Kanji, com os narizes e queixos pontudos mais feios que eu já vi no anime. Vamos tirar a história de lado e vamos focar só no visual, porque eu já vi que tem gente que até compara isso aqui com Breaking Bad. E olha só, se você falar que isso aqui é bonito, encontra atrás do shopping às 3 da tarde pra 10 minutos de trocação franca sem perder a amizade. Kaiji-kun wa soutou no ude da tte kiiteru yo. Dou da e? Konya atari koitsu de fukkatsu tte iu no wa. Ainda nessa parada de traços faciais horrorosos, tem um chamado Gakuen Handsome, mais um daqueles animes de cotidiano em colegial, que o diferencial deles são os queixos bizarramente pontudos dos personagens. Esse aqui deve ter sido feito pro lado da sátira, só pode. Só que eu me recuso a investigar mais sobre isso. Como a gente já viu aqui alguns exemplos, quando o anime exagera na tentativa de se diferenciar, às vezes acaba saindo pela culatra. E o próximo da lista aqui é talvez o melhor exemplo disso. Eu tô falando de Aku no Hana, um mangá padrão sobre o colegial com traços normais. Porém, na hora de ir pro anime, tiveram a brilhante ideia de animar em rotoscopia, que basicamente é filmar com atores reais e desenhar por cima para manter a fluidez do realismo. E como você já percebeu, ficou um horror. Não dá pra ignorar o fato de sim ser inovador, um anime completamente feito com essa técnica, algo que até então é usado esporadicamente em outros animes em uma cena ou outra. Mas o problema aqui fica nos pequenos detalhes. Enquanto a fluidez do realismo das cenas de corpo inteiro até passam às vezes parecer bonitas, quando chega de perto vira um vale da estranheza bizarro, porque as proporções se confundem e elementos surgem do nada para tentar acompanhar a animação realista. E no final acabou como um horrível tiro no pé. Pra gente poder dar uma funilada nos temas aqui, vamos separar agora alguns por categoria, porque tem tanto, mas tanto anime feio ainda pra gente falar que eu preciso rotular eles. Vamos agora para os animes chibi, mas especificamente personagens chibi em animes que não são chibi. Essa estética abrupta muitas vezes é feita para ressaltar um lado fofo ou cômico do personagem, mas se feito sem inspiração acaba se tornando mais uma atrocidade nessa pilha de animes feios. Como por exemplo tem no anime chamado Get Backers, de 2002, com aquela estética bem característica da época que eu acho lindo. A história acompanha dois caras com poderes, que são chamados de Get Backers, e a coisa fica feia com um dos personagens principais, o Ginji, que às vezes do nada vira um bonequinho chibi sem boca, mão e pé. Pra mim isso parece um torso humano com seus membros amputados. Mas Madoka, por que é que você quer encontrar o Shido? Guarda isso pra depois. Outro chibi horroroso aparece em Fullmetal Alchemist, que acompanha dois irmãos no mundo de alquimia na tentativa de recuperar seus membros perdidos. E o principal, Edward Elric, é um baixinho muito esquentado e toda vez que ele fica com raiva ele do nada vira essa versão chibi horrorosa que mais parece uma criação do Tim Burton. Sério, olha pra isso, é igual. E aquela do Rock Lee, hein? Quem lembra desse delírio coletivo, um anime de aventuras fofas do Rock Lee de Naruto, onde às vezes a animação ficava bizarramente bem detalhada e muito bem animada. Nela, a gente tem o treinador do Rock Lee, o Might Guy, que eu acho que não combina com esse estilo, sei lá. Tem algo na cara dele que me dá um desconforto, misturado com esse corpinho minúsculo. Indo pra outra categoria agora, temos os personagens com os olhos gigantes em animes. Talvez o traço mais marcante que alguém poderia considerar ao citar o que caracteriza um anime, esses olhos grandes funcionam muito bem para expressar emoção, mas eu acho que às vezes a galera perde a mão. E o primeiro caso disso é um anime de 2007 chamado Kamisama Karin, que igualmente o criador de Eiken não sabia como a anatomia humana funciona. Quem criou esse outro aqui tá na mesma. Esse estilo de personagem fofinho se chama moe, que enfatiza o fofo apelando para proporções humanas exageradas. Mas esse daqui pesou demais a mão e acabou criando uma atrocidade que te tira da obra a todo instante. Porque você fica a todo momento tentando entender como que funciona a anatomia desses olhos bizarramente gigantes. E não para por aí. Tem outro anime de 2012 que parece que viu esse outro e pensou, eu consigo fazer pior. Esse daqui ó, eu não vou nem tentar pronunciar o nome dele. Você conhece o conceito de algo que é tão ruim, mas tão ruim que dá a volta e fica bom? Tipo aqueles filmes ruins que é tão ridículo que fica divertido, tipo Morbius ou Maligno. Me deixa te apresentar um novo conceito então, algo que é tão bom, mas que dá a volta e fica ruim. E existe um artista que define todo esse conceito pra mim, e ele se chama Masaki Yuasa. Todos os animes desse cara têm uma estética tão estilizada e animação tão diferenciada que eu não sei o que sentir direito vendo isso. É simplesmente tão bonito que fica feio. Me tira da obra toda vez que eu vejo os movimentos exagerados de ping-pong ou das danças estranhas de Inu-Oh. Eu realmente acho que existe um limiar que define o que faz algo bom se tornar ruim, de tão estilizado que fica. Tipo outro anime do cara, o Tatami Galaxy, que parece que foca tanto no estilo dos ângulos diferenciados que esquece de criar a sombra dos frames e da fluidez. Já que eu tô falando mal de um artista em específico, que tal a gente então para um estúdio específico? Você conhece o Clamp Studio? Eles são mestres em criar as proporções mais humanamente impossíveis que você vai ver. Aqui em cada anime que você bate o olho vai encontrar uma cabeça pequena demais, um torso grande demais, pernas e braços assustadoramente esticados. E assim, por bem ou por mal, essa é uma característica que o estúdio criou para se diferenciar. Realmente não tem como olhar para isso e falar que não tem estilo, mas ainda assim é muito feio. Bom, eu tava tentando evitar falar desse aqui o máximo que dava, mas não tem jeito. A gente precisa ter uma conversa sobre os animes mais feios quando o tema é 3D, o famoso CGI.
normalmente usados para personagens, cenários e objetos que custariam muito tempo de produção se fosse feito em 2D. Essas criações em CGI quase sempre te tiram da imersão do anime se feito porcamente. O pior é quando o anime inteiro é feito em CGI mal feito, como por exemplo o Dragon's Dogma na Netflix, ou o bizarríssimo Berserk de 2016, que o orçamento foi 2 coxinhas e uma Fanta Guaraná sem gás. Você já ouviu falar em um chamado Forest Fairy 5, que tem um 3D tão feio, mas tão feio, que parece uma cutscene de um MMORPG dos anos 2000, ou até mesmo um TCC de um jogo inacabado. Ele se passa em um mundo mágico onde 5 fadas vivem e interagem com os habitantes de uma floresta. O 3D aqui é extremamente de baixa qualidade, com movimentos robóticos, além das texturas muito simples e mal acabadas que não conseguem transmitir a magia e o encanto que se esperaria de um anime sobre fadas. Essa estética horrorosa pode-se dizer pela falta de orçamento e recursos, o que levou a um resultado final porco e abaixo dos padrões esperados. Essa mistura faz desse anime um exemplo claro de como o CGI ruim pode arruinar seriamente a qualidade de uma obra. Descendo mais ainda no funil das atrocidades 3D, temos um chamado Abunai Sisters. Ele segue a aventura de 2 irmãs glamourosas, Koko e Mika, que são super espiãs enfrentando diversos vilões em suas missões. As personagens são baseadas nas celebridades japonesas Koko e Mika Kano. Mika Kano. Já fica implícito aqui que o visual é horroroso, já que as personagens são viradas em peito e cabeça. Mas o ponto principal aqui é a animação facial dos personagens, que falha miseravelmente em transmitir emoções de maneira convincente. As expressões são estáticas e sem vida, deixando difícil de se conectar com qualquer drama ou humor que elas tentam apresentar. E isso é problemático para um anime que se baseia no carisma e na personalidade de suas protagonistas. Assim como o primeiro anime citado nesse vídeo, Hanoka, que parece feito por uma só pessoa, temos aqui um outro na mesma pegada, só que em 3D, Haruo. Num mundo pós-apocalíptico, um jovem delinquente vai numa jornada para destruir a Yakuza. Uma premissa simples e básica, bom para um anime genérico. E teriam se saído melhor se fosse só genérico esse daqui mesmo. Porque aqui todo mundo tem uma estética esquisita, parece uns Funko Pop pirata com modelo 3D com pouquíssimo polígono, e além disso a integração do 3D com elementos 2D é feita de qualquer jeito. Essa falta de coesão visual torna o filme muito difícil de prestar atenção só na história. Exibido nos anos 2000, tivemos uma bizarrice no mundo dos animes chamado Pope the Performer. Ambientado em um circo no deserto, segue os ensaios caóticos do palhaço Pope e seu companheiro Lobo. Apesar do baixo orçamento e animação bem simples, a série é conhecida por seu humor violento e surreal. Produzida por apenas 3 pessoas, teve vários problemas de produção, resultando em uma animação tosca e cenas repetitivas. O uso do 3D é muito feio, que apesar de ter uma estética grotesca, acaba tendo um charme peculiar. E pra fechar essa lista, a gente precisa falar sobre algumas exceções, porque apesar de existirem animes horrorosos por completo, a gente tem também casos de personagens feios dentro de animes bonitos, como por exemplo o anime GGG no Kitaro, que tem uma estética que me agrada muito, onde a estilização e a caracterização diferenciada de cada personagem é muito bem feita, menos um personagem que eu acho horrível, que no caso é o personagem principal, infelizmente, o Kitaro, que também parece mais um Funko Pop pirata. Não tem nada de legal nesse personagem, é só um carinha cabeçudo com cabelo que tampa a cara toda. E também tem um outro bem feio junto com ele, que é esse bichinho aqui ó, que parece nem ter trabalho nenhum de design, é só um corpinho minúsculo com o olho do tamanho da cabeça. Já em My Hero Academia, a gente tem toda uma gama extensa da mais pura e simples gente feia da porra. Não me entenda mal, o anime é lindo, tem seu charme e sua estética bonita, com cenas de luta extremamente bem animadas, mas vamos ser sinceros aqui que tem uma galerinha ali que a autora criou que foi só no modo automático, não tem nada de legal nisso. Quer ver só uns exemplos? O Mineta, cabelo de borracha, nada a ver. Ojiro, o maluco que tem um rabo de pele gigante com um tufinho de cabelo na ponta, horrível. Koji, o cara que parece uma montanha viva. E aquele maluco do jeans? Precisa falar alguma coisa a mais sobre isso? Bom, e pra finalizar, que eu não aguento mais falar de gente feia, tem a personagem principal de Saber Marionette Jay, que parece que ela acabou de tirar o siso da boca e ainda tá com a bochecha toda inchada. Não tenho nada pra falar sobre isso, só pra apontar a cara de Kiko dela mesmo. Pra gente fechar no clima mais ameno, pra dar aquela limpada no paladar, vamos rapidinho passar pela última categoria que eu gosto muito, animes bonitos que fazem bom uso de traços feios. Lá em One Punch Man, tem belos momentos do Saitama com traço simplista para expressar a falta de emoção dele. Jojo inteiro tem toda essa estética que eu acho super exagerada, que é tão única que eu acho sensacional. É um feio bonito. Tem também o Pop Team Epic, que de tão tosco chega a ser legal, porque diferente de um anime ser feio por baixo orçamento e dificuldade de produção, outra coisa é ser um anime concebido desde o começo já pensando em ser ridículo. E isso fica bem legal quando é usado com sabedoria. Ainda nessa mesma premissa de tosco proposital, a gente tem Space Patrol Luluko, que usa com muita inteligência traços toscos e mal animados para trazer comédia para a história. Eu gosto muito desse.
Em conclusão, a exploração dos animes mais feios já feitos nos leva a refletir sobre as escolhas artísticas e técnicas que resultam em produções visivelmente grotescas, seja feita por CGI mal executado, personagens com proporções bizarras ou uma estética geral pouco atrativa. Esses animes nos mostram o impacto significativo que a qualidade visual tem na experiência do espectador. No entanto, muitos desses títulos acabam encontrando um nicho de fãs que os apreciam justamente pela sua peculiaridade estética. Apesar das suas falhas, esses animes ainda contribuem para uma rica gama de animes marcantes, sendo pro lado bom ou pro lado ruim.